Fala clã, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Eder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo falando sobre o mundo dos investimentos. No vídeo de hoje iremos tratar sobre um viés cognitivo que acomete muito os investidores e outras pessoas de modo geral, que é o viés da falácia do custo irrecuperável. O que é isso? Uma breve para a gente entrar depois no assunto realmente. Quando acontece isso, é quando uma pessoa já investiu tanto dinheiro, tempo, esforço em um projeto, em um investimento, e ele tenta investir mais ainda para que isso venha a dar certo. E normalmente isso leva a mais dispêndio de dinheiro, de tempo, de esforço, que não leva a nada. Ou só aumenta a sua perca de tempo, esforço e dinheiro nesse projeto. Então a gente vai falar um pouco sobre isso para que você possa entender esse viés cognitivo. Então vamos lá para o vídeo. Simbora, clã! A falácia do custo irrecuperável, ou sunk cost fallacy, ou falácia do Concorde. Esses nomes são atribuídos a esse pensamento cognitivo, aonde a pessoa se recusa a aceitar a perca. Ele quer recuperar os custos que já foram gastos, que já passaram, ficou no passado, basicamente. Então, esse pensamento, como o nome já fala, é um pensamento onde você não tem a capacidade de aceitar as percas. Pode ser no investimento que você passou ali 10 anos fazendo, você perdeu esse dinheiro. Pode ser no relacionamento, no trabalho, em algo que você dedicou tempo, dinheiro e esforço. Mas chega um momento que você tem que aceitar que perdeu, que aquele investimento que você fez já passou, já foi. É a mesma coisa quando você vai num restaurante e você pede uma comida cara e chega ali e você fica saciado e depois de um período você não consegue mais se alimentar. Você tem que aceitar muitas vezes, se você não pegar uma marmita para levar para casa, se você tiver vergonha, né? For um restaurante muito chique, ali de luxo, então você aceita que já foi esse dinheiro, já foi gasto. Então basicamente você aceitar que já passou esse custo. Então é um custo irrecuperável. Então aceitar as percas também faz parte, porque em muitas oportunidades, quando você perde, você investe mais ainda, você vai perder mais ainda tempo, esforço e dinheiro. Então você aceita, encerra esse investimento, esse ciclo e parte para o próximo. Ou seja, muitas vezes o custo de você buscar recuperar, ele poderia ser aplicado em outra solução e você ganharia mais tempo, não perderia, ou ganharia mais dinheiro em outra alternativa. Isso acontece muito na nossa vida, nos investimentos e na nossa vida em outros projetos também que nós colocamos. Dois exemplos que eu tenho para vocês, três no caso, um pessoal que eu vou apresentar também, é o da Fordlândia. Não sei se vocês já conheceram, vocês podem até pesquisar depois aí com mais calma no YouTube, no Google, Fordlândia. No Brasil, foi construído na área da Amazônia, na selva, uma cidade por parte de Henry Ford. Henry Ford, todo mundo acho que conhece, né? O idealizador ali da marca Ford, onde ele queria verticalizar seu processo de produção, ou seja, ele queria que todos os componentes do seu carro, do automóvel, viessem da Ford. E o Brasil, nessa época, em 1928, era expoente na seringueira, na borracha. Também acho que vocês já estudaram isso na escola, o ciclo da borracha no Brasil. Então ele pensou, lá em conjunto com Firestone, dos pneus, em fazer uma fábrica. Tinha um da Firestone, eu acho que era na África, não me lembro aqui assim, o país, mas ele tinha lá uma plantação de seringueiras e Ford veio para o Brasil. Construiu essa cidade para tirar da seringueira a borracha ali, o látex, para fazer os seus pneus e os outros produtos que ele precisara para o carro, as borrachas de modo geral. Então ele veio, investiu aqui muito dinheiro, só que foi acontecendo problemas com as seringueiras, fungos iam matando as seringueiras, os trabalhadores também não se adaptaram ao estilo americano de produção,
tiveram greves, tiveram quebra dentro da indústria lá, da empresa, da fábrica dele. Muitos demitiram, doenças também, malária e outras ali da selva. E isso foi gerando um custo muito alto para ele. E o que foi que ele fez? Investiu mais ainda. Trouxe engenheiros, biólogos, botânicos para estudar a seringueira e levou para outro lugar, para Belterra, para construir outra cidade. Só que aí chegou em 1945, ele desistiu. Então foi um processo ali da fundação de 1928 até 1945, onde ele desistiu do empreendimento, vendendo essa terra, essa fábrica, hospitais, escolas que ele tinha construído para o governo do Brasil, lá da região, de forma muito barata, por uma fração do que ele tinha gastado anteriormente. Então, se no começo do empreendimento ele tivesse desistido, ele teria aí não ter levado esse prejuízo tão grande que aconteceu. Então, aí aconteceu com ele essa falácia do custo irrecuperável. Então, as mentes mais brilhantes também, por orgulho ou por não aceitar a perca, pode levar a você gastar mais ainda do que era necessário ali para você sair desse empreendimento. Então, tempo na volta, o dinheiro pode ser reconquistado e o esforço que foi gasto nesse empreendimento. Outro caso foi do Concorde, um avião idealizado na década de 60 pela Inglaterra para ser um avião supersônico, atingindo 2.000 km por hora para fazer voos comerciais. Então pegou aquele lado militar e teve a ideia de criar um supersônico comercial. Depois de um tempo, a França entrou também nesse projeto. Então foi uma Inglaterra e França, eles não se gostam muito, né, por conta da guerra, mas aí eles se juntaram e teve essa divisão ali para fazer esse investimento. Só que os custos eram muito altos que ele gastava com combustível e as empresas, desde a década de 70, no finalzinho de 78, com o colapso do petróleo e tal, eles fizeram o quê? Não compraram mais as companhias, uma a uma foi deixando de comprar esse avião. Também tinha um barulho e tinha outros problemas que enfrentavam esse projeto desse avião. Mas ele durou até 2003, ali onde a empresa deixou de fabricar esse avião, mas também levou consigo um prejuízo muito alto. Por isso, nós temos também a falácia do Concorde, por conta disso, a questão de você insistir naquele projeto e ter altos custos ao longo do tempo, e aonde houve depois de um tempo, né, desde a década de 60 até 2003, insistindo nesse projeto. Apresentar para vocês um caso meu que aconteceu, né, eu não gastei tanto dinheiro, não perdi tanto dinheiro como Ford ou como esse avião Concorde, que eu não tenho, mas eu gastei um dinheiro nessa falácia. É basicamente um exemplo que simula realmente o que acontece com essa falácia do Concorde. Ali no período, acho que 2020, né, eu comecei a conhecer o mundo das bets, né, das apostas esportivas. E eu segui alguns canais, alguns mercados que eles colocavam para aposta, cartão, gol, e assim por diante, algumas estatísticas que eles mostravam, fiz como fazer um gerenciamento de uma carteira e tal, metodologia, e assim por diante. Foi estudando mesmo, fazendo Excel, planilha entrada, a entrada tem que ser de tanto, tal. Aí chegou um tempo que eu peguei uma lá que era escanteio minutos. Dos 10 minutos, você pegava ali e colocava um dinheiro, um stake, para que você ganhasse dinheiro naquele período, né? Saiu um escanteio de 0 até 9, né? Quando chegava em 9, ele não deixava você apostar mais ou tirar, fazer o cash out ali da sua aposta. Então, vai de 0 a 9. Quando chegava em 9, que você via que não ia sair o escanteio, você colocava mais dinheiro para recuperar o que você perdeu e ganhar ainda o retorno posterior dessa aposta. E assim por diante. Se não tivesse essa entrada, não fosse bem desenvolvida, do 0 até o 9 minutos, você colocava 3 vezes o que você tinha colocado na primeira entrada. E assim por diante. Até chegar no final e recuperar esse dinheiro. E o que foi que aconteceu comigo? Eu fui colocando 3 vezes mais do que eu tinha colocado, um a outro,
e não saiu um escanteio até os 40 e não saiu nenhum escanteio até os 40 minutos do primeiro tempo. E eu perdi mais dinheiro do que eu teria perdido só numa entrada lá no início da aposta. Então aí aconteceu comigo basicamente isso, a falácia do custo irrecuperável. Vou mostrar da planilha a vocês aqui, fica mais fácil a compreensão para vocês. Bom, então aqui apresentando para vocês o que aconteceu comigo, essa falácia do custo irrecuperável. Era você apostando, você colocava o mercado escanteio minutos, que eu ali do escanteio do minuto 0 ao 9. Aí no 9 você não poderia mais fazer o cash out, ou seja, tirar a sua aposta mesmo com perca ou ganho, e você faria uma aposta para o minuto 10 ao minuto 19. Então toda vez que chegava ali perto de terminar, você colocava um dinheiro a mais para você compensar a entrada que você não tinha ganhado anteriormente. Como assim? Aqui você colocava dinheiro para sair um escanteio do minuto 0 ao 9. Quando chegava no 9, se não saísse o escanteio, você colocava 3 vezes o que você tinha colocado nessa entrada para sair um escanteio do minuto 10 ao 19. Se aqui não saísse, você colocava 3 vezes o que você tinha colocado nessa entrada para a próxima, e assim sucessivamente. Então aqui, o que foi colocado, por exemplo, por mim, foi R$50 para sair um escanteio do minuto 0 ao minuto 9. E o ganho, o retorno dessa aposta era só 50% da entrada, ou seja, vezes 1,5. Então eu colocava R$50 e ganharia R$25. Ou seja, o retorno seria R$25, 50% do que eu tinha colocado na entrada. Então eu coloquei desse minuto, acho que era um campeonato da Romênia, se não me engano, o único jogo que estava passando lá dentro da beta, eu fui lá e coloquei esse dinheiro nesse jogo. Acho que eu tinha estudado, tinha visto que a Romênia saía muitos escanteios no primeiro tempo e assim por diante, e fui apostar. Então o retorno de 50. Coloquei, não saiu nenhum escanteio do minuto 9, do minuto 0 ao minuto 9. Aí eu fui e fiz o quê? Que era a técnica que eu tinha aprendido. Eu coloquei 3 vezes o que eu tinha colocado. Ou seja, para sair um escanteio do minuto 10 ao 19, eu coloquei 150. Por que ele colocava 150? Que era aqui o valor que você tinha colocado, 50, para você recuperar o que você perdeu, né? Recuperar os 50 e os 55 que você colocou, ia dar um retorno de 225. Ou seja, ia ser esse dinheiro, 50 mais os 25 de lucro, 150, e você recuperaria o valor que foi colocado e teria o retorno ali de R$25, vamos dizer. Então, um retorno muito baixo para você ter gastado R$200, né? Colocou R$200 para ganhar 25. Mas veja só, não saiu o escanteio do minuto 10 ao 19. Então, eu coloquei, no caso, 3 vezes o que eu tinha colocado na aposta anterior. Eu já tinha colocado 150. Então, 3 vezes 150, 450, para sair um escanteio do minuto 20 ao 29. Então, eu ia recuperar os 200 que eu tinha perdido e ia ter um retorno de R$25. Olha só isso. Somando aqui, né? O que eu teria, o que eu perdi 200, 25 do retorno que eu teria se tivesse batido, e coloquei 450 para ganhar só R$25. Mas só que não saiu o escanteio. Do minuto 20 ao 29 não saiu o escanteio. Então eu teria que colocar 3 vezes essa entrada. Então eu coloquei 1.350 para recuperar o prejuízo que eu tive, aqui, ó, desses 750, e ter o retorno de R$25. Ou seja, esse aqui, ó, mais esse, 1.000. Eu ia ganhar, no caso, se saísse do minuto 30 ao 39, 2.025. Só que o retorno para mim seria só R$25. E olha só, nisso eu perdi R$2.000 por conta de R$25 que eu teria ganho lá na primeira entrada e dos 50 que eu perdi. Então fui colocando e perdi R$2.000. Fiz o all-in, né? Coloquei toda a banca para recuperar R$50 que eu tinha perdido lá no início. Então, basicamente é isso que acontece nessa falácia. Alguns investimentos, tem pessoas que gostam muito de fazer o custo médio, e você pegar, comprei por R$50, a ação caiu para 25, vou comprar mais. E muitas vezes a ação vai caindo, mais ainda. E você vai colocando mais e mais e mais e mais
Em alguns funciona, não estou dizendo que em todos os casos vai acontecer isso. Mas você tem que pensar bem, analisar aquela ação, o investimento que você está fazendo, em qualquer outra área da sua vida, se compensa mesmo, se o retorno que você vai ter realmente condiz com o esforço que você vai fazer. Aqui não condizia, mas eu estava nessa de recuperar o dinheiro que eu tinha perdido, e só por conta de R$ 25, ali no caso de R$ 50 na primeira, eu perdi 2.000 no final aí de 40 minutos desse jogo, que não saiu um escanteio. Então a falácia basicamente se atrela a isso, mas tem pessoas que passam muito tempo se esforçando, buscando, investindo naquela área. Então muitas vezes você aceitar faz parte. Eu aceitei algumas ações, por exemplo, a Magazine Luiza eu vendi com perca. Eu baixei o custo médio, quando eu vi que ia demorar o retorno, pode ser que ela venha a ter o retorno. Eu não esperei tanto. Mas ali 2 anos, eu acho, investindo, tendo prejuízo, eu fui e vendi. Então você tem que analisar dentro do seu pensamento as opções que eu tenho, se tem uma opção melhor para eu fazer o investimento, se eu tenho que sair dessa daí e ir para outra. Você tem que buscar entender a ação, o projeto a fundo e fazer de forma objetiva e não cair nessa falácia e levar um prejuízo maior no final. Bom, pessoal, o vídeo de hoje termina aqui. Obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. E basicamente, em resumo, significa que você tenha que avaliar quais são os impactos de você colocar mais dinheiro em algo que você já teve uma perca, você teve um custo elevado, se isso vale a pena ou não. Tanto serve para investimentos, os ativos que você compra, como qualquer área da sua vida. Então busque sempre analisar isso, muitas vezes deixar de lado o orgulho e aceitar que você errou naquele momento, para que o prejuízo não seja maior no longo prazo. Então é isso, obrigado a todos, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então é isso e até mais, valeu clã!